Olá, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula da segunda série do ensino médio, essa aula de número 13, estrutura etária no mundo. Estamos aqui preparados, camisa do Flamengo, com cafezinho aqui, aguinha. Vamos que vamos. Então, vamos falar sobre estrutura etária no mundo. Antes de falar de estrutura etária, nós temos que entender algo super importante, que é a demografia. Você tem a estrutura etária a partir dos dados demográficos. Mas antes de falar de demografia, vou explicar para vocês o que é etário, né? Etário é relacionado à idade. Então, faixas etárias, grupos de idade. Então, a estrutura etária da população do Brasil ou do mundo é a estrutura, você quer saber quanto da população está em que faixa etária? Jovens, adultos, velhos ou idosos? Então, no dia a dia, você tem, por exemplo, fala faixa etária. Você é estudante, você já deve ter participado de jogos na escola, talvez, né? E aí, esses jogos são divididos em faixas etárias. Por exemplo, faixa etária de 7 a 8 anos, vai jogar nesse grupo, 8 a 10 anos, então se divide. Então, grupos de idade, faixas etárias. Se você já participou de corrida de rua, tem a premiação lá por faixa etária, de 40 a 45 anos, de 50 a 60 anos, e por aí vai. Então, etário é isso, estrutura etária. Então, a gente quer saber como que é a estrutura da população mundial, saber, e a idade deles, né? Como que é a população mundial? Temos muita criança, temos muitos velhos, temos muitos adultos ou adultos jovens. Então, é isso que quer entender. E tudo isso a gente sabe a partir da demografia. Vamos entender, então, o que é a palavra demografia. Demos vem do grego, né? Também grafia também. Grafia é escrita, demos é povo, população. Democracia também, poder do povo. Demografia é a escrita da população, ou seja, é como a população está sendo apresentada. Então, a demografia tem esse papel de apresentar como que está a população. Então, a demografia apresenta uma série de variantes, né, onde a gente vai ser até hoje a estrutura etária, mas a demografia é o que vai mostrar quanto de homem tem, quanto de mulher tem, quanto de jovem, quanto de adulto, quantos que têm acesso a saneamento básico, uma série de dados para quê? Para que ajude a se governar melhor. Não tem como você governar bem sem ter acesso a dados demográficos. Se você não tem acesso a dados demográficos, você não vai conseguir administrar bem a sua cidade, o seu país. Por quê? Um exemplo bem básico para que você possa entender. Se eu não tenho estudos, eu não tenho dados demográficos, e eu faço, por exemplo, uma escola numa região onde não tem criança, não tem muita criança, o que vai acontecer? Não vai ter aluno matriculado nessa escola. Então, por que não tem aluno matriculado? Uma escola tão bonita, né? Não, porque não tem a população jovem ali. Então, lógico, um exemplo bem esdrúxulo de total desinformação sobre a demografia de uma cidade, né? Mas levando em conta aí que nós temos governantes aí que acreditam que a Terra é plana e temos até um presidente da maior potência mundial querendo aplicar desinfetante na veia das pessoas, a gente tem que fazer esses exemplos mais radicais aqui. Então, outro exemplo, nós estamos aqui nesse momento que nós estamos fazendo essa aula, está acontecendo uma pandemia lá fora, né? Se você vê as informações, você percebe que fala constantemente em dados, em gráficos, né? E é a demografia que ajuda a entender isso também, né? Você tem que entender esses dados demográficos para saber o que você vai fazer. Então, você vê o combate aí ao coronavírus, né? Tem sido realizado a partir de dados demográficos, por isso que toda hora aparece o jornal.
está faltando fazer teste, tem que fazer mais teste, né? Para quê? Para você saber o que você vai fazer. Se você não tem informação, você não fica sem saber o que fazer. Então, a partir desses testes, por exemplo, se tivesse testes em massa, você poderia isolar mais a região onde de fato está o vírus, né? E não fazer o que eles falam de isolamento linear, que é o isolamento de todo mundo, de geral. Então, por que faz esse isolamento linear? Porque você não tem informação, você não sabe onde o vírus está, né? Ou a informação que tem é uma informação muito ruim, que foge à realidade. Então, né, para não errar por desleixo, né, os governantes preferem isolar todo mundo, né? E aí vem todos esses questionamentos, tá fazendo errado, nessa cidade ali não está acontecendo nada, não tem nenhum infectado, porque está todo mundo isolado, né? Então, por falta de informação, né, os países que conseguiram combater muito bem o vírus foram aqueles países que fizeram testagem maciça, né, e conseguiram essa informação. Pode ser por amostragem, que é o caso de fazer o teste em uma região e você ter essa informação daquela região e conseguir entender a partir daquela amostra, ou geral mesmo, né, que é difícil nos países que têm uma grande população. Mas isso, eu dei esse exemplo para que você entender o tão importante é ter essas informações, ter esses dados, né? Sem esses dados demográficos, você não tem possibilidade de fazer, de tomar atitudes. E, inclusive, economicamente, se você não tem informação da faixa etária, você vai começar a produzir produto para criança, onde não tem criança, você vai começar a produzir produto para idoso, onde não tem idoso, né? O que está acontecendo hoje é diferente. Está uma gama de produção de produtos para idosos, porque a população mundial está envelhecendo. Não que ela está envelhecendo é algo ruim, é algo muito bom. Se ela está envelhecendo é porque nós estamos vivendo mais, né? Esta fase da história que nós estamos vivendo é a fase em que a população mais vive, que chega a uma expectativa de vida maior na história da humanidade, né? Aí você me questiona, fala, mas lá na Bíblia fala que eles viviam 250 anos. Não, é outra história isso aí. Eles não viviam 250 anos, eles nem sequer entendiam o ano como nós entendemos hoje, né? Que é esse tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol. Eles sequer acreditavam que a Terra dava uma volta em torno do Sol, né? Então, o ano que está sendo representado lá na Bíblia não é o ano que nós estamos falando aqui. Então, por exemplo, só para dar um exemplo básico, um ano poderia ser para eles uma estação. Então, por exemplo, nós temos 4 estações no ano. Então, se você comemora um ano, aqui eles comemoravam 4. Então, um homem de 50 anos teria 200, né? Mas hoje a gente sabe que hoje é que a gente vive mais, porque a gente tem acesso a maior qualidade de alimentação, apesar de a gente comer muita porcaria, e temos também acesso a tratamento de saúde precário em alguns países como o Brasil, né, longe do que deveria ser, né, para a época histórica que nós estamos vivendo, porém, bem melhor do que antigamente. A estrutura etária de um país é resultado de uma série de ocorrências e transformações históricas. O mundo vai transformando e a estrutura etária vai se transformando junto com essas mudanças. Um exemplo que nós temos é a população jovem que vai diminuindo. Vai diminuindo por quê? Vamos dar 2 exemplos por que a população jovem diminuiu no Brasil. Primeiro, porque a população, hoje é uma população urbana. No campo, as pessoas tinham mais filhos, porque elas tinham menos informação. Tendo menos informação, elas não tinham planejamento familiar. Não existia também uma necessidade tão grande para criar essas crianças, né? No campo, a pessoa não vai ter acesso a o consumismo que tem na cidade,
No campo, você poderia ter vários filhos, comprava um pedaço de tecido, que é um exemplo que tem, comprava um tecido, fazia roupa para todo mundo igual, e eles não reclamavam. Reclamavam sim, mas não reclamavam tanto quanto uma criança que vive na cidade. Uma criança na cidade, ela está cheia de informação, ela está com a internet, ela quer o celular novo, ela quer o Xbox novo, ela quer uma bola, ela quer fazer karatê, ela quer fazer natação, ela quer entrar no judô, então, uma série de coisas. O pai quer que ela faça inglês e tudo mais. Então, é muito mais caro criar uma criança na cidade do que era uma criança no campo, dentro das necessidades que está na mente. Então, e outra coisa, a pessoa tinha muitos filhos porque ele acreditava que quanto mais filhos ele tivesse, mais pessoas ele tinha ali para ajudar ele no trabalho, na roça, por exemplo. E muitas dessas crianças sequer estudavam. E também eles acreditavam que quanto mais filhos ele tivesse, mais pessoas ele teria para cuidar dele na velhice. Então, essa é uma característica. E aí nós temos a entrada da mulher no mercado de trabalho, então vai diminuir a população idosa que vai receber o benefício, aumentando, essa conta um dia não vai fechar, né? E isso é um problema de falta de planejamento, de falta de alguém lá atrás ter pensado, opa, vá diminuindo cada vez mais. Né? No outro gráfico, você vê que a pontinha do gráfico topo lá chegava até 80, 84 anos. Hoje ela já está chegando lá a 94 anos. Então, houve um aumento da população entre 60 e 90 anos. Nem se falava 90 anos, se falava 60 e depende diretamente dos indicadores da população do país. Esses indicadores diferem de países para países e variam segundo o nível de desenvolvimento de cada um deles. Assim, é possível de 54 anos. Então, isso é preocupante, porque essa população de 50 a 54 anos, que é a maior parte aí da estrutura etária da pirâmide, que não parece uma pirâmide da Alemanha, daqui a, no caso ali, 2015, como nós estamos aqui em 2000, já se tornou uma população acima de 60 anos. Se você for ver uma pirâmide etária da Alemanha hoje, você vai ver que essa população de 50 a 54 anos, hoje, é a população de 55 a 59 anos. E um país subdesenvolvido que concluiu ou está concluindo a transição demográfica. Então, esse aqui é um caso parecido com o do Brasil, que é a pirâmide etária do Chile. Então, você